Para quem não me conhece, eu me chamo Sérgio, sou terapeuta de saúde integrativa e para mim é uma alegria muito grande o convite que eu recebi das irmãs para poder estar contribuindo um pouquinho, compartilhando um pouquinho de conhecimento. Nós que vivemos um tempo de muita dúvida, vivemos dentro de uma bolha de conhecimento que a gente às vezes acha que o que a gente está fazendo está legal, está sendo bacana para a nossa vida e às vezes não está. A gente precisa estar libertando. Conhecimento é libertação, é libertador, para que a gente possa viver uma vida com saúde. Então, eu vou começar nosso bate-papo. Eu vou fazer a leitura de uma passagem bíblica. Estamos no meio evangélico, na igreja evangélica, embora eu venha trazer um tema de saúde que a princípio não parece ser um tema espiritual, mas porque a Bíblia vai dar para nós essa confirmação. A palavra que eu vou ler, os irmãos não precisam abrir, só acompanhar, está em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos 19 a 20. Fala assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Vou repetir esse finalzinho. Glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Essa passagem ela é interessante porque ela nos mostra o quanto Deus se importa com a nossa área física, com a nossa saúde física. E a gente está vivendo um tempo, eu vou explorar um pouquinho, a gente vai conseguir compreender o tamanho do problema que a gente vive hoje e a gente não percebe. A gente vive dentro de uma bolha de ignorância, mas a gente acha que a gente sabe. Por quê? Porque todo mundo faz assim e a gente acha que está tudo ok. E pelo fato da gente achar que está tudo ok, a gente faz também, replica um comportamento errado e a gente vive hoje num país, num planeta, porque isso é geral, um planeta doente. Quantos de nós soubemos nos últimos anos a respeito de vários casos de infarto? Nunca se morreu tanto de doença cardiovascular. Quantos de nós sabemos a respeito de câncer? Quantas pessoas à nossa volta estão com câncer? Minha mãe, nos últimos 6 meses nós fizemos tratamento, a igreja esteve orando por ela. Minha mãe teve um câncer do cólon, do intestino grosso, e foi muito complicado, mas graças a Deus ela fez a cirurgia e está tudo bem, mas passou pelo câncer. Ela e centenas ou talvez milhares de pessoas estão com esse problema nesse momento. E por quê? De onde vem essa epidemia de câncer? De onde vem essa epidemia de infarto e tantas outras doenças? Vocês podem ter certeza que está diretamente ligado ao nosso estilo de vida, à alimentação e vários outros fatores que nós vamos discutir um pouquinho essa noite. Amém? Bem, eu vou estar falando para os irmãos um pouquinho a respeito da minha história, de onde surgiu essa questão de trabalhar como terapeuta, de onde que surgiu tudo isso. Muitos me conhecem lá do Exército, outros me conhecem das lojas de pet, a gente tem e trabalha com pet já há algum tempo, e de onde que surgiu essa coisa de trabalhar como terapeuta e por que eu estou hoje dentro da linha integrativa, saúde integrativa. Bem, tudo surgiu, vou tentar ser o mais breve possível, só para a gente contextualizar, e depois a gente vai direto na parte que interessa a todos. Eu fui militar do Exército por quase 20 anos, e nesse período eu trabalhei no Exército como sargento de saúde, eu era da área de saúde. E na área de saúde, o Exército é um pouquinho diferente do que é no hospital convencional. Lá eu era sargento de saúde, mas era enfermeiro, tinha formação na área de enfermagem. Então, lá a gente trabalhava muito próximo com os médicos, então era um trabalho bem técnico e bem proveitoso, foi maravilhoso para mim, uma experiência fantástica. Mas a minha história, eu entrei no Exército em 98 e saí em 2015. Mas nesse caminho, em 2010, uma coisa mudou
né, na minha vida, porque eu era da área sargento de saúde, novinho, terceiro sargento, e aí era tudo muito operacional, né? Muita atividade física, muito campo, muita mochila, aquela coisa toda. E em 2009 eu fui promovido e a partir de 2010 eles me removeram da parte operacional e me colocaram para trabalhar na parte administrativa. E na parte administrativa, né, eu passei a ficar mais ocioso, né? Deixei de fazer toda aquela atividade, me deram uma pilha de papel, então assim, de totalmente operacional, usando, né, assim, trabalhando muito com saúde, contato com as pessoas, né, com medicamento, com internação, com transferência, com acidente, transporta ferido, e sempre foi muito assim. Mas quando eu fui para o administrativo, tudo mudou. Né, eu já era mais ou menos gordinho nessa época, mas quando eu fui para o administrativo, né, eu virei uma bolinha. Né? Hoje eu estou com 77 a 78 quilos, vai variando. Mas eu cheguei a ter quase 110 quilos, mesmo estando no exército, quase 110 quilos. E quando, né, eu cheguei, né, acima de 100 quilos aí, eu passei a desenvolver outras doenças metabólicas. Vou estar falando para vocês um pouquinho. Né? Às vezes a gente acha assim, engordou, tem alguns quilos ali, está tudo certo. Né? Mas o nosso corpo, ele responde de forma muito direta a esse tipo de situação. Né? Então, eu desenvolvi uma síndrome metabólica. Né? Síndrome metabólica são doenças que são relacionadas com o metabolismo. Né? Então, nesse tempo, a minha pressão arterial ela se elevou. Então, de 12 por 8, de repente a minha pressão estava entre 17 por 10, 17 por 12. Quando estava muito bem, eu tinha 16 por 10, 16 por 12. E isso ficou comum, né, para mim. E eu desenvolvi uma resistência insulínica. Né? Para quem não sabe, a resistência insulínica ela é um estágio anterior, né, à diabetes. Né? Existem dois tipos de diabetes: a mellitus tipo 1, que é aquela que as pessoas nascem com ela, né? Porque não há uma produção de insulina já congênita, já de nascimento. E tem a diabetes tipo 2, que é aquela que a gente desenvolve. E aí aquela diabetes que eu costumo chamar, né, do sem vergonha, que é a que eu estava desenvolvendo, que infelizmente muitas pessoas desenvolvem. Mas, né, com certeza há uma forma de se prevenir esse tipo de doença. E na época, por mais que eu estivesse no meio da saúde, né, no meio ali de um setor de saúde, com médicos, enfermeiros, naquele ambiente, mas é o que ainda acontece até hoje no meio, né, dos hospitais, das clínicas. Né, os médicos, infelizmente, eles são treinados muito a trabalhar naquela medicina cartesiana, aquela medicina medicamentosa, aquela medicina doença versus remédio. Nunca trabalhar na causa, nunca trabalhar no ambiente. Né, e o ambiente, vou mostrar para vocês que ele é fundamental para a saúde. Então estava eu gordinho, né, 110 quilos, com pressão arterial alta, pré-diabético. Nessa condição eu já estava totalmente inflamado. Para quem, né, já teve uma ferpazinha no dedo, né, ou machucou e deu aquele puzinho ali, eu estava todo inflamado. Isso era meu corpo, isso era o metabolismo, isso era por dentro. E quando a gente fica totalmente inflamado, a gente sente muitas dores. E era o que eu sentia, dor demais. Né? Eu já tinha um problema de hernia de disco, isso se agravou ainda mais, e com isso muitas dores nas articulações, coluna, joelho e, né, pressão alta, aquela coisa toda. E aí, todo esse quadro inflamatório, ele é extremamente oxidativo. Tá? Oxidativo é assim, quando a gente, com inflamação, gera um grau oxidativo, que é uma produção de radicais livres. Depois eu vou estar mostrando para vocês o que é radical livre, o tamanho do problema. Então, né, estava todo inflamado, com as articulações todas doendo, pressão arterial alta, pré-diabético, e aí, né, problemas de gota, né, artrite gotosa, que a gente chama, artrite gotosa, que é no dedão. Os homens já devem ter passado por isso aí. Alguém já teve no dedão a gota aqui na igreja? Alguém já passou por isso alguma vez? Ninguém? Glória a Deus. Esse sinal que está todo mundo, né, não está produzindo aí ácido úrico alto. Né? Pois eu já tive, nessa época era recorrente, era coisa de intervalo de 3 em 3 meses, eu tinha no dedão, né, o pessoal chama de joanete, mas era extremamente dolorido.
E isso era em função do consumo alimentar muito ruim, né? Por fim, né, se eu falar que tudo que eu tive nessa época, né, os irmãos vão falar assim, está quase morto, né? E aí eu acabei desenvolvendo também depressão e ansiedade. Por quê? Porque o quadro oxidativo inflamatório, ele é um inibidor de neurotransmissores que são do prazer, do bem-estar, né? Neurotransmissores como serotonina, dopamina, e a pessoa, quando ela tem uma inibição da produção desse tipo de neurotransmissor, ela passa a ficar, né, com a cervical dobrada, né, triste, né, acaba ficando sem disposição para a vida, sem alegria, sem paz, e às vezes a pessoa acha que está com depressão e na verdade é um problema metabólico. Então esse era o quadro do Sérgio de 2010 até 2018. A minha situação era tão crítica que no Exército em 2015 eles me reformaram. Fizeram uma avaliação lá, tiraram as ressonâncias magnéticas, tinha quase 7 hérnias de disco, uma mais grave e outras protusões menores, mas estava ali tudo instalado e, né, o médico olhou para esse militar e falou: esse militar não tem condições de estar no Exército. E aí em 2015 eu fui reformado, né, e nessa época eu já trabalhava com comércio e eu migrei, né, já estava liberado do Exército, falei, agora eu vou dedicar ao meu negócio. E nisso, né, eu dei continuidade no negócio, né, a gente ampliou numa redezinha aí de 6 lojas, foi fantástico, maravilhoso, mas o meu estilo de vida de estresse, que já vinha do Exército, só se somou, porque eu mudei de função, de local de trabalho, mas o estresse continuou. E ali eu não mudei, não diminui peso, né, meu quadro só foi agravando, né, até que em 2018 eu tive uma crise. Em 2018 eu tive um mal súbito, onde eu fiquei todo torto, uma taquicardia, praticamente Deus que me resgatou lá, né, da morte. E aquilo me assustou muito, né, que foi muito impactante para mim, né, porque uma coisa é quando você vai enrolando e a coisa vai ficando pior, mas está dando para sobreviver, está tudo jóia, e a gente vai levando a vida, né? Então, em 2018 eu tenho esse probleminha mais grave, né? E ali eu já vim com aquela coisa me incomodando muito. Mas, eu, como vinha da área de saúde, e a minha rotina sempre foi muito estressante, né, com muito trabalho, eu sempre tive um prazer muito grande em ler e estudar. E para mim sempre foi um hábito, né? Então, assim, meu hobby, a minha válvula de escape sempre foi estudar. E, né, nesse período de 2010 até 2018, eu estudei, fiz vários cursos, e eram cursos assim que eu fazia, né, porque eu venho da área de saúde, eu gostava demais de estudar, e eu fiz cursos na área, né? Eu fiz nutrição, né, nutrição humana, depois eu fiz nutrição PET, né, a gente trabalha com PET. Fiz um curso de medicina ortomolecular, né, onde a gente estuda, é um pouco diferente da medicina tradicional, inclusive hoje é dia do médico, né, parabéns a todos os médicos. No curso de ortomolecular nós trabalhamos o corpo humano, né, no seu ambiente bioquímico, molecular. Como é que funcionam os canais metabólicos, como que as moléculas se agrupam, como que elas interagem. Então foi muito bacana. Só que quando eu tive um problema, né, esse problema de 2018, eu, né, já fazia alguns cursos, eu falei, gente, está na hora de eu sair do campo da teoria e começar a aplicar isso na minha vida. Porque não adianta eu estudar esse conhecimento todo e não aplicar. Né? Então comecei a aplicar ali a partir de 2018. O primeiro a se converter na minha casa foi o carrinho do supermercado. Né? Então a gente, juntamente com a minha esposa e meus filhos, a gente sentou, conversou, falei, vamos fazer uma alteração, tem que mudar a vida, a gente tem que fazer uma alteração nisso aí. E eu já sabia os alimentos que faziam mal, mas a gente comia porque era sem vergonha mesmo, né? E aí a gente mudou, né? Mudamos a nossa alimentação de casa e foi muito difícil, né? Porque, para os irmãos terem uma ideia, eu sempre gostei muito daquele doce viçosa. Alguém conhece esse doce viçosa? A maioria conhece, é fantástico, né? Doce viçosa, sorvete, né? Na minha casa nunca faltou sorvete, e ainda eu tomava sorvete com leite ninho, igual o irmão Alexandre gosta lá, né, Alexandre? Enfim, uma dieta muito rica em açúcar.
né? E a gente foi removendo. E aí eu baixei para 80 quilos, quase 30 quilos de diminuição de peso. Todo mundo na casa diminuiu de peso, desinflamei. Um cara com 7 hérnias de disco, de repente, estava desinflamado. E eu voltei, inclusive, a jogar bola. Meu Deus, foi fantástico. O dia que eu consegui jogar bola sem sentir aquela dor, né? Até o irmão Francisco ali, a gente joga bola junto. Né? Já corri junto com o João, inclusive João e Cristian, muito obrigado por terem vindo. Enfim, coisas que eu não fazia, eu passei a fazer. Por quê? Porque mudou o que eu punha dentro da minha boca. Né? O pai da medicina, chamado Hipócrates, ele, né, milênios atrás, né, ele dizia, ele tem uma frase, ela é icônica e ela é estudada pelos médicos, só que não é respeitada pelos médicos, né? Diz assim, ó, que o alimento seja o meu remédio e que o meu remédio seja o meu alimento. O pai da medicina disse isso. E os médicos vieram trabalhando assim até por volta de 1900. Quando os bilionários norte-americanos eles tiveram uma grande ideia. Os nossos químicos estão produzindo muitos remédios, só que não está tendo demanda, não está tendo consumo. E aí eles tiveram uma ideia. Vamos comprar o direito de colocar os nossos diretores nas faculdades de medicina? Porque daí a gente consegue ensinar do nosso jeito. E de 1900 para cá, aquela alimentação que sarava, que curava, né? Aquele suplemento, aquele fitoterápico que curava, né? Quem aí ainda usa algum tipo de fitoterápico, algum chazinho para quando tem algum tipo de dor, alguma febre, alguma coisa, faz assim com a mão. Glória a Deus aí, ó, aleluia. Isso é ótimo. Mas é porque a gente rompe com o sistema, né? Porque se deixar, a gente só usa remédio. Remédio rapidinho, né? Corre na farmácia, é barato, toma, resolve. Só que tem preço. Né? Nosso organismo, ele cobra um preço alto pelo uso indiscriminado de remédio. Remédio já é tido como uma das principais causas de mortes no mundo. Eu falo, mas nunca vi remédio matando. Mas é porque sempre no laudo vai uma outra causa morte, não é assim? Mas ninguém fala assim, morreu porque estava tomando remédio. Daqui a pouco eu vou falar uns remedinhos que a gente acostuma tomar e que mata. Só que a gente não faz ideia. Por quê? Porque a gente está dentro de uma bolha. E na bolha não querem que a gente não tenha conhecimento. O conhecimento liberta. A gente precisa furar a bolha e sair para fora dessa bolha. Bem, então contei um pouquinho da minha jornada. Né? Eu fiz alguns cursos, como eu falei, fiz nutrição, fiz medicina ortomolecular, fiz programação neurolinguística, fiz o curso de neurociência, né? Fiz o curso de teologia, que foi fantástico, foi libertador, porque na Bíblia tem tudo lá. Né? Então, para mim foi assim, foi para consolidar. Né? E aí eu pude entrar numa área da terapia que é nova e tem poucos profissionais hoje atuando. Porque geralmente a terapia é assim, ó, o terapeuta ele é terapeuta cognitivo comportamental. Então esse terapeuta, o que ele faz? Ele faz um trabalho parecido com o psicólogo. O psicólogo, né, aquela coisa de atender um paciente que está com problemas comportamentais, está ferido em suas emoções, né, tem dificuldade de relacionamento, às vezes tem uma questão de perdão, tem uma questão familiar, tem uma questão de um relacionamento dissolvido que não foi aceito, enfim, essa questão toda. Né? Eu faço esse tipo de trabalho, mas o terapeuta integrativo, ele é um terapeuta que trabalha nas 3 esferas humanas, que é a esfera corpo, mente e espírito. Então, né, eu trabalho como terapeuta cognitivo, né, vocês podem ser atendidos por mim nessa área, todavia, eu atendo, né, a parte física. Por quê? Porque existe um link, né, uma associação. Nós não somos seres que nós nos comportamos separadamente. Né? O ser humano ele se comporta nas suas emoções, na sua vida espiritual e no seu corpo físico. Mas nos últimos anos, o que tem acontecido? Nós temos errado um pouquinho nisso. Mas para finalizar, o terapeuta integrativo ele vê o ser humano não segmentado, mas vê o ser humano como um todo. Né? O ser humano onde, se uma pessoa, por exemplo dos irmãos, se eu recebo um paciente que está depressivo, e a gente vai fazer, né, uma bateria de exames, a gente vai fazer uma investigação, eu
posso descobrir, e não é difícil, que esse paciente esteja inflamado no seu intestino por conta da alimentação errada. Esse intestino inflamado está gerando, né, uma disbiose, né, que é um aumento na bactéria ruim em detrimento das boas, e essa bactéria ruim ela solta, né, uma substância chamada LPS, lipopolissacarídeos, que ela migra para o sangue, ela rompe a barreira hematoencefálica, que é a barreira que faz a filtração do sangue para entrar no cérebro, e quando chega lá o sangue sujo, cheio de toxina, arruma uma confusão danada e, né, os neurotransmissores do prazer e do bem-estar não são produzidos, e aí surge uma depressão, surge uma ansiedade. E aí, quando vocês vão no médico, o médico psiquiatra, alopático, ou seja, aquele médico segmentado, o médico, né, segundo a formação dele, não é por maldade, ele vai receber a queixa de vocês e vai passar o quê? Né? Uma sertralina, um alprazolam, né, uma fluoxetina, né, um inibidor, né, seletivo da recapitulação de serotonina para poder aumentar a sua serotonina, e aí vai ter uma melhora. Show! Fez o papel dele certinho, você vai ficar satisfeito, mas e a sua desbiose? Sua desbiose que não foi tratada. E sua desbiose que está gerando uma doença autoimune. Quantas pessoas com Hashimoto hoje, né? Quantos amigos que têm problema na tireoide? Não tem nada a ver com a tireoide, tem a ver com o seu intestino. Enfim, então o trabalho que eu faço é esse, terapeuta integrativo. Vejo o ser humano como um todo. Eu recebo a sua queixa, a gente faz uma análise, a gente faz uma pesquisa, uma avaliação, a gente faz acompanhamento, faz dosagem de alguns exames, pede algumas coisas e a gente consegue traçar um raio-x da sua situação. O bacana do integrativo é isso, é a gente poder ver o ser humano como um todo e não separado. E aquela pessoa que não está bem resolvida com Deus, né? A pessoa que teve uma decepção na vida, ou no ambiente, né, da igreja, ou na sua história, na infância da igreja, e criou uma decepção, e aquilo ali fica retroalimentando no coração, e a pessoa acaba adoecendo as emoções. E das emoções adoece onde? Porque somos seres, né, que somatizamos, né? Então, se a nossa mente não está boa, isso somatiza para o corpo. E aí a gente consegue observar, estabelecer um jeito de cuidar, sem, no entanto, ficar medicando de forma, né, segmentada e não como um todo. Bem, então eu falei um pouquinho da minha história, né, de onde veio essa coisa esse período meu doente, né, e depois essa migração fiz os cursos, e aí o terapeuta, como é que surgiu essa história do terapeuta? Bem, depois, né, que eu fiz todos esses cursos e tal, e a gente está sempre ali na célula, né, a gente tem um irmão que faz uma queixa, ou está ali com um exame, a gente faz uma leitura, e bate papo, e dá uma dica e dá certo. Aí na outra semana um amigo seu que comenta com você, você dá uma dica, ele aplica e dá certo. E aí eu falei, poxa, né, gosto tanto da área de saúde, né, já fiz esses cursos todos, eu poderia estar aplicando. Né, aí eu descobri, né, um curso que eu poderia estar fazendo para poder ajustar as informações da minha cabeça e estar, né, atendendo de forma profissional. Nesses últimos 12 meses a gente lá vai nessa seara e tem sido maravilhoso. E eu creio que eu descobri para mim o meu propósito de vida. Né? Fui militar por muitos anos na área de saúde, né? A gente sempre fui comerciante, sempre gostei de trabalhar com comércio. Chegamos a ter uma operação até bacana nas nossas lojas, mas o que está me dando alegria é cuidar de gente. O que está me dando alegria é poder ajudar uma pessoa a se libertar das amarras, se libertar da bolha que esse sistema do mundo tem nos colocado. Né? A gente às vezes toma uma Coca-Cola com uma cara boa, não toma? Docinho, gelado, nossa, uma delícia, né? Mas aquilo ali tem textura de alimento, cheiro de alimento, gosto de alimento, mas é um veneno. E assim é impactante para a gente descobrir todas essas coisas. Aí é o refrigerante, é o salgadinho, né? É o ultraprocessado. A gente chega no supermercado hoje, está aquela festa, né? Tudo colorido, aquele monte de embalagem linda, maravilhosa, e a gente come aquilo ali, né? E às vezes a gente não faz ideia do quanto que a gente está se expondo a um risco grave, e é isso que eu tenho aplicado na minha vida, né? Como profissional, né, há um ano, mas como quem aplica e viu a vida mudar,
né, desde 2018, já são quase 6 anos. Isso tem sido para mim, para minha família, impactante. Para vocês terem uma ideia, quando chegou o Covid, né, nós já estávamos aí bem adiantados nessa questão de transformação do nosso tipo de vida, alimentação, sono, água, aquela coisa toda. Depois eu vou distribuir para vocês um presentinho, tá? Eu fiz aqui um decálogo da saúde, algumas dicas, depois vou estar distribuindo para vocês. Mas chegou o Covid, né? Nós já tínhamos melhorado nossa condição de saúde, o sistema imunológico estava ótimo, a gente aplicou algumas coisas, né? Fizemos algumas suplementações que a gente faz até hoje, né? Fazíamos ali os nossos detox todos os dias, prática de atividade física moderada todo dia. Nós passamos pelo período da pandemia, ninguém em casa pegou Covid, fomos pegar Covid e já tinha acabado a pandemia. E olha que eu era meio resistente com a questão da máscara. Eu já sabia que a máscara tinha aqueles microfluidos ali, que passa oxigênio, passava ali, né? Mas o sistema disse para nós que tínhamos a máscara e nós usamos e está tudo bem. Né? Mas é para mostrar para os irmãos que existe um corpo saudável, forte, que ele não precisa que a gente fique ajudando ele com o remédio ou com outras coisas do mundo aí. A gente precisa estar dando para o nosso corpo o quê? Nutriente. Precisa estar dando para o nosso corpo água, descanso, sono, alimentação saudável, deixar de colocar para dentro o quê? Toxina. A gente pega ali um pacotinho de Cheetos, uma delícia, gostava, amava, mas extremamente inflamatório, né, Lélia? Extremamente inflamatório. Uma Coca-Cola gelada, delícia, extremamente inflamatório. Eu vou falar um pouquinho desses alimentos com um pouquinho mais detido daqui a pouquinho, para que a gente possa entender, né, essa questão do alimento em si. Então, né, virou então uma profissão e tem sido maravilhoso. E aí agora eu vou falar um pouquinho para a gente entrar aí dentro do que é o propósito de todos, para que a gente possa estar entendendo um pouquinho mais sobre saúde, sobre os alimentos, sobre estilo de vida que seja de saúde. Eu vou explicar um pouquinho como é que mudou a história do alimento para a gente. Porque assim, a gente tem isso disponível hoje. Qualquer supermercado que a gente entra, está ali disponível. A gente vai, né, nas nossas reuniões e comemos os panificados e está tudo certo, show de bola. Só que a gente precisa estar o quê? Se libertando da ignorância. Porque quando a gente come um pãozinho, quando a gente come um biscoito, quando a gente toma uma Coca-Cola, né, quando a gente come um recheado, um salgadinho, você pode até comer. Mas você precisa saber que isso tem um preço. Né? E precisa ser com extrema moderação. Né? Os alimentos nem sempre foram processados e ultraprocessados. Os alimentos sempre foram in natura. O nosso organismo, o nosso intestino, ele foi feito para poder digerir aquilo que é natural. Por que a gente tem nariz? Por que a gente respira e tem oxigênio atmosférico? Porque Deus criou um ambiente que seja adaptável ao nosso corpo, não é assim? É assim, irmã Nelson? E a gente respira, né? Ótimo, maravilhoso. Muita gente respira mal, a gente vai estar falando a respeito. Mas o nosso sistema digestivo, nosso trato digestório, ele é adaptado para alimentos que, né, Deus deixou no planeta para nós. Né? Lá atrás, né, vamos pensar aí com a cabeça de crente, lá no início com Adão e Eva, depois, né, com Noé, depois com Abraão, né, nesses 6.000 anos de história, como é que foi lá atrás? Como é que era a alimentação nossa? De caça e coleta. Era assim que nós comíamos, caçávamos e coletávamos. Né? E com o tempo, a caça e a coleta, ela foi se esvaindo. Por quê? Porque onde se tira muito e não se coloca, o que acontece? Escassez. Com o tempo, né, os egípcios nos ensinaram a agricultura. Né? Eles perceberam que aquela plantinha que se havia a coleta ali, aquela sementinha, ela caía na terra e se transformava numa nova plantinha. E com a escassez eles tiveram que parar para olhar isso. Né? Povos aqui da América, né, os incas, maias, astecas, eles também eram ótimos agricultores, né? O povo egípcio, a Babilônia antes, né, também. Então a agricultura sempre foi ela foi uma resposta a essa escassez. Então nós saímos de um sistema de coleta, caça, para uma certa agricultura e uma pecuária.
Isso resolveu o problema da escassez até, né, final da Idade Média, até o século XVII, XVIII. E aí esses alimentos in natura, né, alimentos naturais, vegetais, folhas, frutas, carnes, gorduras, tudo show. Né? Eu imagino, se a gente vê, né, na história bíblica, né, as curas de Jesus, né, eu ficava procurando, falei, será que Jesus curou alguém da coluna? Porque eu falei, gente, não é possível que só eu fui sorteado do problema da coluna, né? Mas eu tinha. Mas se a gente olha esses problemas metabólicos, praticamente não tinha. Era o coxo, era o cego, era o paralítico. Mas problema de saúde, síndrome metabólica, a gente não via. Isso por quê? Porque tinha uma alimentação saudável, natural, né, a despeito de ser escassa, mas a escassez é ótima, eu vou falar para vocês a respeito do jejum, que é maravilhoso, né? E precisou-se, num certo momento, só adaptar a questão da agricultura, né, da alimentação, meios de conserva, porque não tinha geladeira, né? Então a gente vai ver no século passado, né, século entre 1800 e 1900, entre 1801 a 1900, né, se evoluiu bastante na questão da conserva dos alimentos. Nós podemos ver charcutaria, né, carne de sol, defumados, né, aprenderam a fermentar algumas frutas como a maçã e fazer o vinagre, e aí colocava, né, os legumes cozidos ali dentro, se conservava, a carne do porco dentro da gordura, isso tudo vem desse processo de não ter como conservar, como não tem geladeira. Então, a alimentação, né, a história da alimentação, grosso modo, é isso. Até que começou os industrializados. Aí a coisa ficou feia. Né? No final do século XIX, ali por volta de 1850, se estourou a Revolução Industrial. Então o povo migra do campo e vem para a cidade trabalhar nas fábricas. E quando vem trabalhar nas fábricas, o que acontece? Aqueles maquinários precisavam ter lubrificantes. E como é que fazia para lubrificar? Né? Aprenderam a espremer as sementes, né, e fazer os óleos, o óleo vegetal. Então, inicialmente, o óleo vegetal, ele era, o nosso óleo de soja, o antecessor dele era para lubrificar maquinário de indústria. Né? E tudo bem, até esse momento, como que o povo se alimentava? Com o produto natural, com as carnes, com as gorduras saturadas, com a banha de porco, que muita gente fala que mata, que dá colesterol alto, enfim. Com manteiga, com sebo, usava sebo também, né? As carnes, os vegetais, enfim. Mas aí o óleo vegetal entrou na história. E no início, no finalzinho ali do século XIX, começou um aumento na produção do petróleo e se achou alguns derivados bem interessantes do petróleo. Um deles foi a graxa e o óleo mineral. E aí passou a se substituir, né, o óleo vegetal por essas duas substâncias derivadas do petróleo, o óleo mineral e a graxa. E aí a gente teve uma sobra desse óleo mineral. E o que se fazia com essa sobra? A indústria, ela vive de produção. Estava ali com uma produção que agora não tinha demanda mais. E aí ele chega, né, um químico alemão e fala assim, por que a gente não pega esse óleo mineral e a gente faz, né, um processo químico desse óleo e transforma ele num ingrediente culinário? Porque nós não pegamos uma colherzinha de óleo e consumimos, a gente não gosta disso, é horrível, né? Mas a gente gosta quando ele é esquentado, ele frita a batatinha, fica saboroso. A gente gosta que ele frite um bife, enfim. Entrou, né, na nossa culinária. Então, aí, o que ele fez? Ele expôs o óleo vegetal, que agora não era usado nas fábricas mais, expôs esse óleo a condições de temperatura e pressão, né? Se adicionou alguns solventes, alguns químicos ali, alguns compostos. E o que aconteceu? Eles conseguiram clarear esse óleo. Esse óleo agora estava clarinho, não tinha aquele cheiro mais de clorofila, né? E aí ele migrou para dentro dos lares, para dentro das cozinhas. E as pessoas acharam maravilhoso. Por quê? Porque a gordura era cara. E a gordura, ela é dura, ela é sólida, é pastosa. E essa gordura pastosa, né, as pessoas não gostavam. Não é legal, às vezes, quando você tem uma banha e tem um óleo de soja, para alguns alimentos o óleo frita melhor, ele deixa mais crocante. E as pessoas amaram. E aí foi o primeiro industrializado que, né, entrou para dentro das cozinhas. E aí um alemão chamado Edwin Kaiser, ele tinha uma indústria chamada Crisco. E ele teve lá, ele
não tinha apenas a indústria, né, ele já fabricava óleo também, né, vegetal, e ele começou a fazer alguns testes com esse óleo vegetal para transformar esse óleo que era líquido num óleo pastoso, porque a manteiga era cara, o alimento era muito caro, né, porque ele era escasso, tudo que é escasso é caro. E ele fez, né, ele pegou esse óleo vegetal e expôs ele a um processo de hidrogenação. A hidrogenação, o que é isso? Você pega um óleo que é insaturado, ou seja, ele tem ligações duplas de carbono, você adiciona átomos de hidrogênio. É o processo de hidrogenação. E aí ele conseguiu pegar um óleo vegetal líquido e transformar em um óleo pastoso. Opa, tem um produto aqui. Aí foi só adicionar um palatabilizante, adicionar sal, um corante, e de repente a gente tinha o quê? A margarina. Extremamente saborosa. Você coloca a margarina num pãozinho quentinho, fantástico, né? Eu prefiro a manteiga, mas já comi margarina no pãozinho e achava ótimo. É claro que hoje já não curto mais, eu não consigo comer graxa com pão, mas já foi bom. E as pessoas estão comendo margarina. No hospital, eu tive internado com minha mãe, o pãozinho, olha o absurdo, o pãozinho que é servido no hospital para uma paciente com câncer, é um pãozinho com margarina. Pão com margarina. E olha que não é só um pãozinho não, é pão de manhã, pão de tarde, tem fritura, e tem um monte de coisa que os irmãos vão ficar assustados. Docinho, vinho docinho embalado. Mas, meu Deus, minha mãe precisa fugir do açúcar, porque ela está inflamada. E a inflamação levou um quadro de oxidação que gerou um ambiente propício para o câncer e está instalado. E aí no hospital, o que ele faz? Dá o docinho, né? E isso não é só para minha mãe, é para geral. O máximo que o hospital tem, ele pegar grupos, né? Ó, o grupo dos hipertensos, o grupo daqueles que têm uma insuficiência renal ou problemas digestivos, e a gente, para esses aqui, a gente vai dar um pouquinho diferente, mas não tem nada a ver com o que se aprende em nutrologia. Esse paciente, ele precisa comer X e ele serve nada. Ou seja, um local onde se poderia aplicar alimentação saudável para poder ajudar essa pessoa a se curar, a estar bem, né? Porque a gente sabe que pela nutrologia, que o alimento ele é o melhor remédio, e às vezes a ausência do alimento ainda é o melhor remédio. Para quem pratica jejum, né, como eu faço, como eu pratico, pessoas que alimentam menos, como, né, depois daqui a pouco eu vou contar uma historinha bem bacana para vocês. Enfim, no hospital se faz isso. Mas voltando para a margarina, aí fizeram a margarina, conseguiram inventar a margarina e ela foi lançada em 1911, né, lá na Alemanha, e ela migrou rápido para os Estados Unidos e foi um estouro, um sucesso. O óleo vegetal, o óleo de soja, o óleo de sementes, né, de alguns cereais como girassol, canola, o óleo vegetal em si, que é os poliinsaturados, os líquidos, né, de origem vegetal. E a margarina, eles fizeram parte da primeira onda da mudança da alimentação. A primeira onda veio por meio dos óleos e das gorduras. Mas tiveram mais duas ondas. A onda dos grãos, né, e a onda da pirâmide alimentar, que aí mudou, né, profundamente, definitivamente, pelo menos até essa palestra, o jeito com o qual nós nos alimentamos. Né? Nós tivemos, em 1948, ainda falando um pouquinho dos óleos, essa indústria do Crisco, lá da Alemanha, ela migrou para os Estados Unidos, como eu falei, nós somos em 1911 aqui, e aí, aqui nos Estados Unidos, ela recebeu na filial dela o nome de Procter & Gamble, hoje conhecida como Unilever. Em 1948, o que eles fizeram? Né? Como bons articuladores do mercado, eles fizeram uma doação de $1,5 milhão para a Associação Americana do Coração e para um fisiologista que estava ligado a essa associação. Né? Essa associação, ela era isenta até então, mas quando ela recebe essa doação, a gente pode achar assim, $1,5 milhão não é tanta coisa, mas para os Estados Unidos daquela época é como se a gente falasse 1 bilhão hoje, 1 bilhão hoje. E aí, todas as pesquisas, elas começaram a fazer o quê? A falar mal da gordura saturada, a falar mal da manteiga, da banha, né, das gorduras da carne,
e falar bem do óleo vegetal e da margarina, falando que a gordura saturada estava fazendo o quê? Aumentando o número de infartos. E assim, hoje nós sabemos dessa articulação, mas a gente ainda está dentro, a gente está sendo manipulado todo o tempo e a gente não faz ideia, né? Mas a gente está aqui para libertar vocês. Então, em 1948, essa empresa que veio da Alemanha, ela faz essa doação e de repente começou a se falar mal da gordura saturada, que nunca matou de infarto, mas então falava-se agora que estava matando de infarto. Só que essa década, as 5 décadas, né, de 1900 a 1950, nós tivemos quantas grandes guerras? 2. Primeira, 1917, e a outra terminou em 1945. Nós tivemos um mundo extremamente estressado. Cortisol, ele é o hormônio responsável pelo estresse. Ele é aquele hormônio, ele é fantástico para o nosso despertar, para o sistema imunológico, mas até um certo padrão. Acima disso, ele é extremamente danoso. E o que aconteceu? Esses 50 anos de muito estresse, associado ao consumo crescente de drogas e cigarro, fez as condições de infarto estourarem todo mundo, inclusive os Estados Unidos. E as pessoas queriam saber por que está acontecendo esse excesso de infarto. Por quê? Será que é a gordura saturada? Será que é a gordura animal? E aí, obviamente, que os defensores da gordura vegetal entraram em cena lá em 1948. Esse fisiologista chamado Ansel Keys, ele foi o cara que fez o maior teste, a maior pesquisa na área até então, pesquisando 22 países. Ele fez uma amostra, uma pesquisa, ele fez todo um trabalho no mundo para poder se buscar as causas dos infartos que estavam crescendo muito. Não era culpa do cigarro, tá? Não era culpa da alimentação que agora era a base de óleo vegetal, de gordura hidrogenada, não era por conta do estresse das 2 grandes guerras, e também não era por conta de nenhum outro motivo. Era por conta da gordura do porco, a beiradinha do bife, da banha, Enfim, ele fez estudo, pegou 22 países, Ansel Keys. Esse cara, ele pegou os 22 países e selecionou só aqueles que tinham dados que complementavam e favoreciam a tese dele. E aí ele publicou, reforçado com o fato que aconteceu em 1955 nos Estados Unidos. O então 24º presidente norte-americano, chamado Eisenhower, o nome dele é esse, Eisenhower, 1955. Esse cara, esse presidente, ele teve um mal súbito em 1955 jogando golfe. E quando correram com ele para o hospital, era no início do infarto. E aí se colocou na conta do colesterol alto. E começaram a falar que era culpa da gordura saturada. Só que ninguém falou que o Eisenhower fumava 100 cigarros por dia. Ninguém falou que ele tinha uma rotina estressante e que ele já se alimentava muito à base de grãos. Mas tudo bem, foi culpa da gordura saturada. 1961, esse estudo já sai ali em 1960. 1961, Ansel Keys sai na capa da Time, nos Estados Unidos. E aí os irmãos podem falar assim, mas ele está falando muito dos Estados Unidos, e aqui, nosso exemplo do Brasil? Espera aí, nós somos grandes importadores da cultura americana. O mundo todo olha para os Estados Unidos e copia. E assim aconteceu para nós também na área da alimentação. Ele sai então na capa da Time em 1961, 13 de janeiro de 1961, e ele fica nacionalmente famoso. E lá que ele dizia, nós fizemos um estudo de 7 países, foi conhecido como estudo de 7 países, onde se verificou que a culpa do aumento crescente dos infartos era da gordura saturada de origem animal, não de origem vegetal, e hidrogenada, o cigarro, e o estresse, e consumo aumentado de grãos. O pessoal está acompanhando até aí? Está meio teórico, mas a gente precisa entender para a gente entrar dentro do assunto da noite, que é a parte de saúde que nos interessa. Porque a gente precisa entender por que a gente deixou de comer carne para comer esse excesso de grãos. Por que a gente deixou de comer carne para comer processados, para comer tantos produtos panificados, para comer tanta coisa à base de açúcar, de gordura hidrogenada, tanta coisa ultraprocessada?
Então esse foi o resumão da parte da gordura. E o grão? A União Soviética, todo mundo já ouviu falar na União Soviética, país comunista que hoje é chamado Rússia. Lá morreram mais de 50 milhões de pessoas durante o comunismo. Muitos desses que morreram, eles eram camponeses, morreram de fome, né, por conta do planejamento central. E aí, o que acontece? A União Soviética, a despeito de que tivesse guerra fria com os Estados Unidos, eles precisavam agora de alimento para poder alimentar toda aquela população, que afinal de contas o restante, se não alimentasse, ia morrer. Né? O Estado estava aguardando, né, precisava comer, se o camponês já morreu agora, pode ser que sejamos nós. Então a gente precisa de alimento. E aí eles fazem um pedido aos Estados Unidos para importação de grãos. A despeito da rixa, isso é uma questão comercial, eu preciso de grãos. E quando eles pedem grãos, né, os cereais, trigo, soja, milho, arroz, né, e vários outros tipos de cereais, os Estados Unidos têm lá nesse momento um presidente chamado Richard Nixon. E esse cara, ele, né, se elegeu em 69 para um mandato até 62. 69 até 72. O secretário de cultura dele, chamado Rust, esse cara teve uma grande ideia. Falou: olha, o mundo está precisando de alimento, nós somos grandes produtores. Quem sabe, os Estados Unidos é um grande produtor de alimento do mundo, um grande celeiro como o Brasil, ao lado de Rússia, Índia, enfim. Aí eles procuram comprar esse alimento, né? Esse Nixon está lá e ele vê uma oportunidade. Né? Aí os agricultores querendo vender, falou assim: ó, se você baixar as regulações, se você permitir que usemos agrotóxicos, defensivos, né, e pesticidas, que a gente possa agora juntar essa terra toda e fazer grandes produções, a gente vai te apoiar na sua reeleição. E ele, né, foi presidente de 69 e 72, ele queria, né, ser reconduzido ao cargo. E aí ele fala: beleza, estamos juntos, pode ir. Então, ó, amanhã eu vou revogar, e revogou tudo lá. E foi um estouro de produtividade nos Estados Unidos. Só que a União Soviética rapidinho arrumou um jeito de se resolver lá com a escassez de alimentos. E quando eles resolvem a questão da escassez dos alimentos, os Estados Unidos agora ele se vê com uma hiperprodução ociosa. O que eu vou fazer com tudo isso aqui agora? Só que a gente está no país do fast food. Lembra? 1950, né? 1959, surge o McDonald's. Do McDonald's vem outras grandes redes de fast food. Estados Unidos em grande expansão, o povo passa a comer só na rua, e eles olham para aquele monte de grão e falam: vamos processar, vamos fazer desse produto industrial, um produto, né, que dure mais tempo na embalagem, um produto que não estrague rápido. Vamos usar desse grão e vamos fazer dinheiro. E o americano, como um grande empreendedor que passou o quê? Usar todos esses grãos, né, associados aí com a gordura hidrogenada, que já estava popular, né, o xarope de milho. Se você toma refrigerante hoje e acha que tem açúcar, tem xarope de milho, que é muito mais barato. E eles foram descobrindo essas coisas todas, né, e os processados estouraram nos Estados Unidos. Essa é a segunda onda, a onda dos grãos. E onde que culmina a terceira onda, para a gente finalizar esse assunto? Culmina em 1992, na criação da pirâmide alimentar. Uma pirâmide alimentar que não leva em consideração a nossa saúde, que leva em consideração os interesses corporativos das grandes indústrias. Né? A base da pirâmide, para vocês terem uma ideia, se sugere que se consuma grãos, que a gente possa consumir trigo em excesso, glúten, aquela coisa toda. Na segunda faixazinha, frutas, que a gente tem uma certa resistência, porque o que é mais palatável a gente tende a gostar mais, e a gordura saturada e as carnes só na terceira, né, terceira faixazinha ali, como um produto de terceira categoria. E aí nós fizemos o quê? Como bons brasileiros, recebemos, né, essa pirâmide alimentar, mais uma vez importamos esse modus operandi americano e a gente trouxe para cá. Por isso, hoje a gente entra no supermercado, tudo que está ali é a base de grãos, sobretudo o glúten. Né? Então, fazendo esse breve e longo, né, ao mesmo tempo, histórico sobre os alimentos, a gente vai entrar agora um pouquinho na questão do intestino, porque afinal de contas a palestra é saúde e intestino. Mas se eu não fizesse
essa introdução, a gente não ia conseguir identificar, né, de uma forma completa o que a gente tem de interesse trazer essa noite. Tem um produto, não um grão, que ele, para o nosso intestino, ele é tido como um corpo estranho. O nosso intestino, assim como o nosso corpo, ele tem um sistema chamado sistema imunológico. Esse sistema imunológico, qual que é a função dele? Combater um agente invasor, estranho. Assim, pastor Ronaldo? Um agente invasor. E aí, tem um grão que ele foi modificado. Na época de Jesus e dos egípcios, esse grão, né, chamado glúten, vem do trigo. Esse glúten, ele já era a base alimentar de grande parte da população, sempre foi muito saboroso, né? A gente tem na época de Jesus a questão dos pães, né? Já se fazia com o trigo, era um pão mais integral, mas já era com trigo. Só que se tornou a base alimentar de muito da população mundial, esse trigo, né? Só que em 1970, um geneticista, né, um estudioso da área da genética, ele fala assim, a população mundial está crescendo muito, a gente precisa aumentar a oferta de alimentos. O nome dele é Dr. Gordon, ele é da faculdade de Minnesota, em Texas. Esse cara, ele pegou o trigo da época de Jesus, chamado encorne, né? Corne é milho em inglês, só que ele parecia encorne. Pegou esse milho e fez um cruzamento com outras variantes do milho que tinha no mundo. Ele pegou os milhos que tinham, né, assim, eram os melhores que existiam em várias partes do mundo e fez um cruzamento. Esse glúten, né, essa proteína, o glúten, ela originalmente, desse trigo raiz, esse trigo do antepassado, né, esse trigo primitivo, ele tinha 14 pares de cromossomos. Esse geneticista pegou 3 espécies principais do mundo, cruzou e fez um glúten, um trigo, com 42 pares de cromossomos. E conseguiu com isso criar um trigo chamado trigo anão. E a produtividade desse trigo passou de X para 10X, multiplicou por 10 vezes a produção do trigo com esse cruzamento. E lhe rendeu, em 1970, o Prêmio Nobel da Paz, por se prover alimento mundial. Show de bola, até aí, né, todo mundo aplaudiu, tudo certo, mas nós comemos esse trigo até hoje. E sabe o grande problema? Esse trigo tinha menos de 20 aminoácidos. O de hoje, o que é produzido hoje, ele tem 55 aminoácidos. O nosso intestino, quando a gente come trigo, como que ele entende? Ele entende que tem um corpo estranho. E aí eu fiz a associação, porque assim, o nosso intestino, 80% do nosso sistema imunológico está no intestino. E é exatamente porque eu creio que Deus já pensou que a gente ia pisar na bola. E aí o nosso intestino ele tem o papel de nos defender de vírus, bactérias, parasitas e fungos. E algumas outras coisinhas. Só que hoje o nosso intestino, o nosso corpo está tendo que defender o nosso corpo de que agente externo, de que perigo? Do trigo, da gordura hidrogenada, do óleo vegetal, do glutamato monossódico e de vários outros compostos químicos que estão dentro dos pacotinhos, né? Hoje a pessoa ela vai comer uma margarina, aí você vê lá na composição tem água e tem óleo. Como é que se mistura isso? O emulsificante. O emulsificante que ele faz? Ele pega duas substâncias que não se interagem, quebra a ligação superficial, a tensão superficial e consegue fazer ali a mistura. E aí você colocou um composto químico. Aí você pensa assim, e se em algum momento a água e a gordura se separam? Aí você colocou o estabilizante químico. Então o emulsificante misturou, o estabilizante estabilizou. Então nós temos 2 compostos químicos aí em qualquer processado, ultraprocessado. Estou falando da margarina aqui, mas onde precisa se misturar água e gordura, está esses 2 compostos. E a gente precisa colocar cor nesse alimento. O que a gente coloca? Um edulcorante. Né? Os corantes, famosos corantes. Corantes que já foram proibidos em algumas partes do mundo porque dão câncer. Nos Estados Unidos, no estado da Califórnia, não se pode usar o caramelo 4. Por quê? Porque o caramelo 4 já é comprovado que ele dá câncer, gera câncer. E onde que está o caramelo 4 aqui no Brasil? Na Coca-Cola. Lá
não se pode tomar. Aqui a gente toma, caramelo 4. São corantes, tem o amarelo, tem o azul tartazina, tem o vermelho 03 e o 40, e olha só, quando a gente está falando de corante, parece que a gente está falando de um produto radioativo. Eu fico imaginando assim, uma lata, né, com um símbolo de radioatividade, escrito embaixo assim, ó, vermelho 40. A gente pega aquilo e coloca o alimento. E aí tem lá o emulsificante, tem o estabilizante, tem o corante. Aí a gente quer agora que esse alimento seja azedinho, gostosinho, né? Tem aquela bala azedinha. Qual é o nome, Christian? Da bala, né? É azedinho mesmo, né? Eu acho que o nome da bala é azedinho. Tá, eu vou contar para vocês de onde que vem esse azedinho dela. De um composto químico chamado acidulante. Procura lá na embalagem do salgadinho, do composto que a gente compra lá, tá lá. Acidulante, qual é o papel dele? Deixar o alimento azedinho. Mas a que custo? Deixando o pH do alimento extremamente ácido. E o nosso corpo, ele gosta de pH o quê? Alcalino. Não é? De uma escala de 1 a 10, o corpo gosta da escala 7,35 a 7,45. É a média. Ele é alcalino. Toda vez que se baixa desse pH, o nosso corpo está ácido. Ambiente para quê? Câncer. Ambiente para corpo inflamado, oxidado e para um ambiente doente, um corpo adoentado. Então eu falei do acidulante, ele deixou azedinho, gostosinho, mas o custo disso é o quê? Acidez. E a Coca-Cola, para cada copo de coca, de refrigerante qualquer que a gente bebe, o nosso corpo ele, automaticamente ele fica ácido. A gente precisa tomar de uma boa água alcalina, 32 copinhos de água, no mesmo volume da Coca-Cola, para voltar a deixar seu corpo alcalino. O corpo alcalino é o esperado. Agora, o corpo ácido é um corpo inflamado. Então, já falei, falei do emulsificante, do estabilizante, falei do acidulante, do corante. Aí a gente precisa agora cheiro e gosto. Aí são mais compostos químicos. A gente vai colocar ali, né, o aromatizante para dar cheiro e a gente vai colocar também, né, o palatabilizante para dar sabor. E aí a gente vai só adicionando compostos químicos. Aí você vai olhar na tabela nutricional, a composição do alimento, parece que você está lendo um ensaio químico. Né? Eu acho que parece que é o projeto de uma bomba atômica, né? Porque tem tanto nome químico aí que você fala, gente, de onde veio isso aqui? Deixa para lá. É melhor não entender. Vamos comer que é melhor, né, Fabrício? Vamos comer que é mais gostoso. Então, enfim, né? Para finalizar, os conservantes, que é o pior. Como é que você pega um biscoito recheado? Se você pegar agora, abrir um pacote de qualquer biscoito recheado, pega um, faz esse teste, pega um e guarda em casa. Fala assim, esse biscoito recheado, a gente só vai se encontrar daqui a 10 anos. Em 10 anos a gente se encontra, se você ainda tiver, você deve apodrecer, e aí vai vir, né, as larvas ali, vai consumir, enfim, você vai deixar de existir. Daqui a 10 anos você vai lá, tem biscoito recheado, no máximo ele teve uma leve alteração do sabor. Mas nem mosca quis passar perto daquilo. Nem larva quis, aquilo não aconteceu. Mas o que a gente faz? A gente pega um pacotinho de biscoitos e come. Aquela boca boa. Né? Que delícia, né? E aí a gente vai encontrando esse monte de composto químico que, unido aos grãos, unido a vários outros ingredientes, a gente enche um supermercado do tamanho desse aqui do BH, de uma ponta a outra, com 3.000 itens, que a gente chega ali, né, tem milhões de opções. Eu, na nossa dieta, né, eu falo um pouquinho a respeito da dieta que a gente pratica em casa, né, nós adotamos a dieta paleolítica. Né? A dieta paleolítica é a dieta própria dos homens da caverna, a gente diz assim, né, enquanto se comia natural. Né? São as carnes, as gorduras, né? No caso a gente come os vegetais, né? As folhas, as frutas, né? A gente come os peixes e a gente adicionou também os queijos, né? Que não é muito legal, mas como não tem mais o pãozinho no café da manhã, às vezes a gente ainda come um pedacinho de queijo. E essa dieta ela é rica em alimentos que são, né, bem aceitos pelo nosso intestino, porque ele vai digerir, vai ter prazer em digerir, é natural para o intestino, que também é natural no planeta. Mas o que a gente faz? A gente deixa de fazer uma comida
né, como a banha de porco, ou deixa de usar a manteiga, para a gente ficar usando, né, alimentos que para o nosso intestino ele é extremamente inflamatório. Por quê? Porque são alimentos estranhos ao nosso intestino. Ele vai passar pelo tubo digestivo, e agora eu vou falar um pouquinho sobre intestino. Até queria perguntar quantas horas, para eu poder não me alongar muito e não atrapalhar o retorno dos irmãos. São 8h40, beleza. Agora nós vamos entrar um pouquinho na questão do intestino. Por que esse alimento artificial faz tanto mal para o nosso intestino e o alimento natural é show, né, é ótimo e ele promove saúde? Né? Hoje nós temos no mundo, né, a gente olha, né, nos nossos círculos de oração, nas nossas células, na igreja, o que a gente mais ouve falar é de pessoas doentes. A gente mais ouve falar é de pessoas com diversos tipos de doenças, inclusive as 10 doenças que mais matam no mundo, tirando o trânsito e violência, são todas relacionadas ao consumo exagerado de açúcar. E a gente tem consumido açúcar como se não tivesse amanhã. Vou contar um segredo para os irmãos que, né, vai dar um choque. Existe uma substância chamada maltodextrina. Essa maltodextrina é um açúcar produzido através do milho, né, porque o milho ele foi usado para o xarope, né, de milho, né, um composto extremamente concentrado de sacarose, ele adoça muito e é muito usado na indústria. Mas a maltodextrina é um composto derivado, é um subproduto, e ele não tem gosto doce, mas quando entra na nossa corrente sanguínea, ele é identificado com açúcar. E o açúcar, ele ativa nossos neurotransmissores do prazer muito rápido. Né? Até hoje a minha esposa estava assistindo um vídeo e estava falando a respeito disso. O açúcar na nossa língua, ele ativa os nossos transmissores, neurotransmissores do prazer, dopamina e serotonina, em menos de 1 segundo. É 0,6 segundo a ativação. Bateu na língua, é velocidade da luz, você já sente prazer imediatamente. E essa maltodextrina, ela não tem gosto doce. E aí, a nossa querida Anvisa, o que ela fez? Ela falou assim, indústrias, vocês não precisam mais citar que esse alimento ele contém açúcar. Quando ele adoça um alimento, né, ele está ali, não tem gosto doce, mas é para exatamente entrar nessa onda, é um alimento tight, não é doce. Mas quando ele entra na corrente sanguínea, ele vira, né, açúcar muito rápido, ele dá o pico glicêmico muito rápido. Mas aí o que a Anvisa fez? Falou, não precisa citar que tem açúcar. Então você pode falar que esse alimento é livre de açúcar, é diet. Aí a gente vai e consome aquele produto fit, aquela barrinha de cereal, e fala, nossa, show, estou me alimentando saudável. Eu estou me alimentando sem açúcar, 0 açúcar. E aí, né, não tem peso na consciência. Mas aí, você mudou a sua alimentação, está comendo aquele alimento ali agora, mas aquela pochete não vai embora. Meu peso não diminui de jeito nenhum. O que está acontecendo? Né? É porque está lá. A indústria alimentícia ela não tem interesse em cuidar da nossa saúde. Por isso nós precisamos cuidar da nossa saúde. E é por isso que os irmãos que estão aqui essa noite estão de parabéns. Por quê? Porque estão interessados em romper com esse sistema. Estão interessados em aprender, interessados em como mudar a alimentação, como mudar o estilo de vida. Sabe por quê, meus irmãos? A gente pode envelhecer sem ficar velho. O tempo vai passar, o cabelo branco vai aparecer, a barriga vai ficar branca, mas a máquina, ela não precisa ficar velha. Você pode ser como o pastor Ronaldo. Lá vai envelhecendo, né, com essa carinha de menino, forte, saudável. Por quê? Porque está envelhecendo com saúde, está buscando os melhores hábitos. E a gente está fazendo isso. Vocês aqui hoje, quem ainda não está nesse hábito saudável, eu tenho certeza que amanhã alguma coisa vai mudar. Não é? A gente vai fazendo pequenas concessões, pequenas mudanças, e a vida da gente vai dando um salto de melhoria. Eu vi isso na minha vida, 30 quilos mais magro, né? Eu tenho uma pochetezinha, que essa ainda não foi embora. Mas como eu sou adepto do jejum,
Já fiz jejum de 7 dias 2 vezes, estou para fazer uns 14 dias. Eu falei, dessa vez ela vai embora. Em nome de Jesus, essa paciente vai embora dessa vez. Mas a minha saúde, a saúde da minha família, como melhorou? Meu Deus, que disposição que a gente passa a ter. Hoje eu jogo bola. Eu, quando estava no ápice da depressão, dos 110 quilos, eu ficava olhando para frente e falava, gente, eu tenho 40 e poucos anos. Se eu viver 80, são mais 40 anos de sofrimento. Eu pensava assim, a depressão, a tristeza era gigante. Por quê? Porque eu queria viver com saúde, agora com dor, limitado, não queria. De jeito nenhum. E eu ficava olhando, claro, eu não pedia a Deus a morte, nada disso, mas lá no inconsciente a gente não deixava de ter esse processamento mental. Mais 40 anos, como que eu vou dar conta? Meu pai faleceu com 85 anos, nós infelizmente o sepultamos há 2 semanas. Mais de 85 anos. Então, assim, considerando que a genética dele, eu a tenho, e a da minha mãe também, graças a Deus, a despeito de ter tido câncer por culpa da alimentação, mas eu pensei, posso chegar aos 80 anos, por que não? Mas doente desse jeito eu não quero. E aí foi como as mudanças foram entrando, e hoje, para a honra e glória do Senhor, é um outro padrão de saúde. Aí fala assim, mas Sérgio, você nunca come um pedacinho de pão? Você nunca come uma pizza? Às vezes eu como. Eu sempre falo, a gente precisa procurar o caminho do meio. 95% do tempo, ou mais um pouquinho, você faz certinho. Aí de vez em quando você deu vontade de comer uma pizza? Come uma pizza. Moderadamente. Sábado passado, Léia e Valéria, nós estávamos lá na Polônia, comemorando o aniversário da Helena, filha da Léia e do Márcio Laplace. E lá eu comi um hambúrguer, Tinha um pão, mas tinha carne, pedi um hambúrguer artesanal, porque tinha proteína, tinha salada, mas foi um hambúrguer que nós comemos, não com Coca-Cola, Targinho? Tomamos com aguinha com gás. Não foi a Coca-Cola, foi água com gás. E falei assim, já conseguimos influenciar a turma da vida, Só teve um casal lá que tomou a Coca-Cola, mas eu ainda chego lá para influenciar eles. Mas aí tomamos lá o refrigerante, foi fantástico, A gente comeu um hambúrguer ali e tudo. Mas, por quê? Porque no dia a dia, comemos de forma saudável. E de vez em quando, até que a gente não queira mais de jeito nenhum quebrar a ficha um pouquinho, a gente de vez em quando sai com uma pizza, um pedaço ou 2 no máximo, como hambúrguer, como foi sábado passado, mas refrigerante nunca mais a gente toma. Não dá para tomar refrigerante, Teve bolo, mas foi um pedaço bem pequenininho. Mas enfim, porque nós sabemos que 90 e tantos % do tempo a gente está fazendo certinho de vez em quando, num evento, numa reunião, o bolo foi da Helena, a gente teve lá aquela confraternização, cada um comeu um pedacinho, está tudo certo. Mas nós precisamos cuidar da nossa saúde. Vamos falar um pouquinho do intestino para a gente poder entrar na parte das doenças. Nosso intestino, nosso sistema digestivo, ele é formado por vários órgãos, e se a gente esticasse o nosso intestino, nós teríamos em torno de 7 a 9 metros de intestino. É bastante coisa, como se fosse daqui lá na Valéria. Bastante intestino, está tudo juntinho e concentrado aqui na nossa cavidade abdominal. E ele tem a função de digerir os nossos alimentos e absorvê-los. E aí passa por vários processos digestivos. Começando pela boca, nós temos na boca 2 enzimas para a digestão dos amígdalos, que é a amilase, e temos também a lipase, que é para começar uma quebra das gorduras na nossa boca. Ele vai descer para o esôfago e vai encontrar uma cavidade extremamente ácida, chamada estômago. E ali no estômago, a gente tem as proteínas principais para a quebra da proteína mesmo. Aliás, as enzimas principais para a quebra da proteína mesmo. Então, um pedaço de carne extremamente compacto, ele vai quebrar muito fácil o intestino, no nosso estômago. Do estômago, ele vai atingir uma acidez tal, precisa ter uma acidez bem intensa, por isso não se deve tomar o omeprazol de forma sem orientação ou de forma muito prolongada. Por quê? Porque o omeprazol, a irmã já riu ali, eu acho que deve tomar omeprazol.
Bem, o omeprazol, né, e alguns outros prazóis, eles são inibidores da bomba de próton. O que é isso? Próton é um átomo de hidrogênio, né, positivo, um próton, que ele vai se ligar, né, ao nosso suco gástrico, né, que é a base de ácido clorídrico, né, e vai intensificar essa acidez para fazer a digestão. Então, quem toma o omeprazol vai inibir essa bomba de próton e vai ficar com a digestão comprometida. Por quê? Porque a acidez não vai chegar na acidez que nós precisamos para que haja essa digestão. E aí, hoje, 20% da população está com um problema chamado refluxo. E o refluxo, né, ele é um problema que vem muito dessa questão da acidez descontrolada ou modificada por meio do omeprazol, por exemplo, do consumo exagerado de grãos, né, dos farináceos, da questão do trigo e outros, né, grãos que viram açúcar, refrigerantes, álcool, não é o nosso caso aqui na igreja, glória a Deus. Desse mal a gente já não mais está escravo, né, nem do cigarro, do tabagismo, nem do álcool, mas o estômago também é péssimo. Né? Então, mas no nosso caso, a nossa alimentação processada está ruim. Passando pelo estômago, então deu a acidez ali, teve a digestão das proteínas, vai descer para o duodeno, o piloro se abre, passa o alimento, vai para o duodeno. No duodeno ele recebe 3 sucos: o entérico, o suco biliar, né, da nossa glândula biliar, e o suco pancreático. Né? Aquele alimento ele recebe todos esses 3 sucos, são ricos, né, na enzima que vai digerir os amidos, vai acabar de quebrar o amido, que é a amilase, a protease para quebrar o restante da proteína que ainda ficou das carnes, né, e a lipase para quebrar o restante da gordura. Uma curiosidade: a nossa bilis, nosso suco biliar, ele é formado, aqueles sais são formados por colesterol. E a gente fala assim: nossa, não pode comer colesterol porque o colesterol é péssimo para a saúde. E aí, como é que o nosso corpo vai dar um jeito aí de produzir esse colesterol? Vai produzir, porque 70% do colesterol endógeno que está ali dentro do nosso corpo, ele é produzido pelo nosso próprio corpo. Ele não é exógeno, ele não entra por meio dos alimentos. Quando a gente para de comer colesterol, está tomando as estatinas da vida, o nosso corpo produz colesterol. E aí eu te pergunto: se o colesterol fosse tão ruim, por que então que o nosso corpo produz colesterol? Ele não ia produzir aquilo que é ruim. E se o colesterol fosse tão ruim, por que o leite materno é rico em gordura saturada? 50% do leite é gordura saturada, é colesterol puro. Por quê? Porque a natureza sabe, porque o nosso corpo precisa de colesterol. Eu estou indo, no duodeno ainda, não perde a sequência não. Só um para dentro. O colesterol, ele é a matéria-prima principal para os hormônios, todos os hormônios, principalmente mulheres, progesterona, estrogênio e testosterona. As mulheres estão envelhecendo, precisam fazer uma reposição hormonal e às vezes não fazem porque o médico fala que dá câncer. Eu nunca vi uma menina de 20 anos no auge dos hormônios ter câncer. 1 em cada 20 mil, por conta de uma expressão genética. Mas depois que cai, da menopausa, que cai a produção de hormônio, câncer de mama, pasmem, sai de 1 a cada 20 mil para um caso a cada 8 mulheres. Câncer de mama. Por quê? Porque houve uma queda hormonal e enquanto não tem uma queda hormonal, vai no médico, no cardiologista e fala: olha, seu colesterol está muito alto, tem que tomar estatina para nós parar com esse colesterol aí, tem que baixar o colesterol. Aí as mulheres param de ter a matéria-prima formadora do colesterol. A matéria-prima que faz o transporte e absorção de 4 principais vitaminas que são fundamentais para trabalhar em favor da vida. A vitamina A, a vitamina D, a E e a K. A D eu não preciso nem falar, é uma das mais famosas aí. Mas se a gente falar, por exemplo, da vitamina K, a vitamina K, ela é o nosso, é como se fosse o guia, o radar, o orientador para onde o cálcio precisa ir. Uma pessoa que está com baixa vitamina K2, essa pessoa ela vai ter esse cálcio depositando lá naquele trombo que está formando lá dentro do vaso sanguíneo. Por quê? Porque aquele cálcio está sem orientação para onde ele deve ir, que deveria ir para os ossos, deveria ir para os nossos dentes,
E está indo para onde? Formando placas de ateroma lá no nosso vaso sanguíneo, juntamente com o LDL, que é o colesterol que nós chamamos de ruim, mas daqui a pouco eu vou explicar por que nós chamamos ele de ruim. Na verdade, ele não é ruim. Nosso corpo fabrica ele. Mas voltando lá para o duodeno. Então a gente fez aqui a digestão do duodeno das proteínas, das gorduras, dos carboidratos. São os macronutrientes. Nós temos 3 macronutrientes, são esses 3. Carboidratos, gorduras e proteínas. Proteínas vêm das carnes. E aí no nosso corpo é o seguinte, fazendo um adendo aqui, nosso corpo vive sem carboidratos, mas ele não vive sem proteína, as pessoas estão comendo cada dia menos, e não vive sem gordura, porque afinal de contas dá colesterol, mata, entope o coração, a gente para de comer a gordurinha da carne, a gente para de comer banha e coloca na nossa cozinha, que é o óleo linoleico. Não, esse é o linoleico, o ômega 6, o óleo vegetal, o poliinsaturado. E a gente coloca dentro de casa, porque é para baixar o colesterol. Enfim, e aí do duodeno, segue pelo intestino delgado para fazer o restante da quebra, a absorção, e aí o remanescente desse produto aí, ele é depositado no intestino grosso, onde ele vai ter uma absorção de água ou doação de água, vai depender do caso da alimentação, e apodrecer esse bolo fecal e preparar para excreção. Esse é o nosso intestino, assim, grosso modo, né? Eu falei lá do duodeno, falei do suco pancreático, tem, bem preso ali no duodeno, a gente tem um pâncreas, tem um fígado do lado de cima, o pâncreas de cá, o fígado com a vesícula biliar. Todos eles, são órgãos acessórios para os fins de digestão, E aí, a gente tem 2 órgãos aqui muito importantes para a gente pensar, que é o fígado. O fígado, ele é quimicamente aquele que resolve todos os problemas orgânicos, ele metaboliza para absorver, ele transforma para poder produzir um hormônio, que é o mensageiro, e ele também prepara para excretar. Então, o fígado é extremamente importante. E a gente tem do lado de cá o pâncreas. O pâncreas é um órgão misto. O pâncreas, ele é exógeno e endócrino. O que é isso? Exógeno porque ele lança para fora, ou seja, ele lança dentro da cavidade do intestino, ali no duodeno, o suco pancreático, com as nossas enzimas digestivas. Mas, por outro lado, na outra porção desse nosso pâncreas, a gente vai ter aquilo que é extremamente importante hoje, é uma crise geral, a questão de diabetes tipo 2 no meio da sociedade. Virou uma epidemia. Ali nós vamos ter os ácidos pancreáticos, funcionam com as enzimas digestivas. E nós temos, na outra porção, as células alfa e células beta. Células alfa é assim, a pessoa está de jejum, está sem alimentar por um tempo, a célula alfa produz glucagon e fala para o fígado assim, pega a sua reserva de glicogênio e transforma em açúcar rápido, porque a pessoa está no jejum. Beleza, resolveu rápido. A outra, essa é um problema muito grave. É aí que é a questão da diabetes. Por quê? Essa célula beta, ela produz, qual que é a função dela? Produzir insulina. Então ela vai produzir insulina para todas as vezes que a gente come alimentos ricos em carboidratos, que tem glicose, frutose, lactose. Então essa célula beta, ela vai produzir insulina. Essa insulina, qual que é a função da insulina? Ela é uma chave e ela se liga a 100% das células do corpo. É uma célula do cabelo, da pele, é o endotélio dos nossos vasos, é o enterócito lá do nosso intestino, é o nosso hepatócito lá do fígado. Então vem a insulina como uma chave e gira na fechadura da célula uma porta para que se entre lá dentro. Glicose. E aí está tudo certo. A glicose entra, já tem ali o oxigênio que o sangue levou, por meio da hemoglobina, vai levar para a mitocôndria é a indústria de energia do nosso corpo. E aí a gente produz o ATP, que é a adenosina trifosfato, que é como se fosse a gasolina do nosso corpo, que gera energia. E aí está tudo certo. Mas a alimentação moderna, o que ela faz? Uma alimentação moderna rica em quê?
rica em açúcar, rica em farináceo. Por quê? Por que eu estou falando de farináceo? Porque o trigo, 70% do trigo, a gente falou da questão da proteína do glúten, que é extremamente inflamatória. 30% é proteína inflamatória. O que sobra, 70% é carboidrato. E aí, se a gente come um pãozinho quentinho, né, João? Ele é difícil que não sobra, assim. Não é meu caso. Mas, quando eu comia pão, eu comia pelo menos 2. E era ótimo comer aquele pãozinho quentinho. Só que, quando ele bate no estômago, é muito rápida a digestão dos carboidratos. Ele vira açúcar muito rápido. E a gente tem um pico glicêmico. E com o pico glicêmico, precisa ter um pico também da produção de quê? Insulina. E a insulina faz uma abertura da chave lá na célula, entra a glicose e vai produzir energia. Tudo certo. Mas como que surge então, Sérgio? Como é que surge a diabetes? Que é hoje, né, uma epidemia, a diabetes. Quem aqui na nossa igreja, se quiser falar, né, se importar, quem aqui usa insulina ou tem algum quadro de diabetes? Alguém pode falar? Alguém aqui na igreja tem esse quadro? Está todo mundo beleza? A irmã tem. É diabetes tipo 2, irmã? Tipo 2, né? Então, glória a Deus, né? Uma pessoa. Mas, se nós formos fazer uma análise, se nós formos fazer uma dosagem, muitos dos irmãos, espero que não, né? Mas, se a gente não tiver uma alimentação certinha, isso é causa e efeito, então é algo que é matemático. Então, muitas pessoas estão num quadro de resistência insulínica, que é o que eu tinha. O que é resistência insulínica? É um quadro onde nós consumimos tanto açúcar, tanto alimento rico em açúcar, que o nosso pâncreas, com o tempo, ele fica cansado. O nosso pâncreas, ele para de produzir uma quantidade suficiente para poder conduzir essa glicose para dentro da célula. E aí nós chamamos de resistência insulínica. Por isso, acontece muito hoje, os médicos são assim, são bonitinhos. O que eles fazem? Eles vão lá e pedem para o paciente um exame de glicose, em jejum. Aí o exame de glicose em jejum vai dar um valor dentro do valor de referência. Né? Colocar aí 90, valor de referência 90. No dia que esse paciente vai lá ter com o médico fala assim, ó, show de bola, está dentro do valor de referência, você está muito bem. Mas olha assim, tá, aquela cinta, aquela gordura visceral está abundante, está à mostra. Mas está tudo bem. E aí o que bonitinho o médico fez? Ele não pediu a dosagem de insulina. Por quê? Porque na dosagem de insulina vai se revelar a possível presença da resistência insulínica. Não é? O que acontece? A nossa insulina, ela quando está assim, ó, vamos pensar, estava lá, o máximo é de, vamos colocar 60 a 99, estava o valor de referência. Mas o valor de referência deu 90 quando fez o exame, beleza. Mas quando você vai olhar a insulina, ela está alta. Por quê? Está precisando se produzir muito mais insulina para que, né, o que antes X, uma porção X dava conta, agora uma porção 10X não está dando conta mais. Isso vira um efeito cascata. E aí quando a glicose está ok, mas a insulina está muito alta, se revela um quadro de resistência à insulina, que é o estágio anterior à diabetes. E o médico não pede, sabe por quê? Porque ele vai ter que sentar com esse paciente e vai ter que explicar para ele que ele vai ter que mudar a alimentação dele. Quando ele pega sua glicose e está dando valor de referência que assim a maioria vai dar, ele não precisa gastar o tempo dele, porque tempo para o médico é o quê? Dinheiro. Ele vai querer gastar tempo com a gente. Ele quer uma consulta instantânea, flash, de 20 minutos no máximo. Quando é 20 minutos é um recorde, né? Não é assim, não estou generalizando, porque tem os bons profissionais, principalmente, né, aqueles que, né, são os professores que eu tenho, né, eu ainda faço alguns cursos, que é da linha integrativa, né, mas os médicos que eles ainda são os médicos cartesianos, convencionais, aqueles médicos que entraram na profissão pelo dinheiro, não por cuidar do próximo, ele não pega esses exames que vão revelar problemas. E revelar problemas precisa de respostas. E revelar respostas gasta tempo.
E aí essa irmã que teve no médico, que está no 90, ela não sabe se ela tem uma resistência insulínica ou não, se está tudo certo ou não. Para o médico eu não toquei, porque ele não quis mostrar, né? Não quer entrar nessa seara. E eu falei aqui a respeito da resistência insulínica, e a resistência insulínica é a principal causa de inflamação no organismo, né? Que vai gerar os processos oxidativos. Eu vou fazer um apanhado rápido, eu sei que eu já estou, né, com o meu tempo aqui já exaurindo. Esse é um tema, irmãos, que ele é muito vasto, né? Ele é um tema grande. Eu gostaria, né, de poder estar falando muito mais, mas o nosso tempo é limitado. Eu vou agora fazer um apanhado rápido para a gente poder fechar esse assunto do intestino, né? Eu poderia estar falando um pouquinho mais de hormônio, reposição hormonal, as irmãs aí que já passaram dos 35, começando a sentir alguns sintomas, né? Aquelas que já estão já debaixo da condição da menopausa, já teve ali a menorreia, aquela última menstruação, já não menstruou há 12 meses. Essas mulheres precisam fazer reposição hormonal. E os médicos dizem o quê? Reposição hormonal, hormônios causam o quê? Câncer. Não é assim que eles falam? E aí, por não fazer uma reposição hormonal de um hormônio bioidêntico, não do remédio, uma molécula igual, essas mulheres estão desenvolvendo um câncer. Só que esse é um assunto para uma próxima palestra. Caso as irmãs gostarem da palestra, eu estou à disposição. Na próxima a gente pode abordar esse assunto. Mas a gente hoje vai ficar focado aqui no intestino, que a gente já entendeu um pouquinho do intestino, e todas essas, né, essas nuances que giram em torno do intestino. E aí hoje, para os irmãos e irmãs terem uma ideia, a alimentação ultraprocessada, alimentação industrial, alimentação estranha ao nosso organismo, não aquela natural, ela é uma alimentação extremamente, além dela produzir muito açúcar, ela é uma alimentação extremamente inflamatória. E essa alimentação inflamatória, ela é causa, para, como eu falei, né, das doenças, as doenças que mais matam no mundo hoje, tirando violência e trânsito, as outras 8 são todas elas originadas da alimentação tóxica. Vem lá do nosso intestino. Vou contar para vocês rapidamente como é que funciona, por exemplo, um Hashimoto. Quem já ouviu falar em tiroidite ou hipotiroidismo de Hashimoto? Quem já ouviu falar? Mas já ouviu falar. É uma doença autoimune. E se você não ouviu falar do Hashimoto, você deve ter ouvido falar do vitiligo, aquelas manchazinhas que dão nas extremidades, nas mãos, nos pés. Eu tenho um amigo moreno que ele tem o vitiligo, uma doença autoimune. Se você também não ouviu falar do vitiligo, já deve ter ouvido falar da artrite reumatoide. E a artrite reumatoide é sinistro. Se não ouviu falar dela também, já deve ter ouvido falar, né, da síndrome de Guillain-Barré. Né, o nosso irmão, o pastor Fábio, ele teve esse probleminha, a síndrome de Guillain-Barré. Né, é a síndrome da polirradiculoneuropatia desmielinizante inflamatória aguda, mais conhecida como síndrome de Guillain-Barré. Isso tudo vem lá do intestino. A gente pode falar também, né, são mais de 100, mas a gente pode falar da doença celíaca. Pessoas intolerantes ao glúten, tem essa pessoa. A gente pode falar também da doença de Córnea. A doença de Córnea, até terça-feira, na célula, na casa do irmão Francisco, da irmã Janaína, estava mostrando um videozinho de uma colonoscopia de uma pessoa que tem, né, essa doença de Córnea. Né? Você passa pelo intestino e ele está cheio de pústulas, abscessos, todo inflamado, amarelinho na parede do intestino. Aí a gente fala assim, mas poxa, é porque é a doença de Córnea. Em uma proporção um pouco menor, mas também igual à inflamação, muitos de nós temos e nem sabemos. Por quê? Por conta da alimentação tóxica. Porque, como eu falei, o sistema imunológico, ele tem 80% da estrutura imunológica está no nosso intestino, para nos defender das toxinas que vêm por meio do alimento. Os outros 20% vêm lá nas células de Kupffer do fígado, estão no sangue dos nossos leucócitos e estão no cérebro. Mas 80% está no intestino. E aí a gente se alimentando dessas alimentações extremamente processadas e ultraprocessadas, o nosso intestino não reconhece aquilo como natural, aquele alimento como natural, e aí ele inflama.
Quando ele inflama, ele entra no estado, como o próprio nome diz, inflamado. É uma resposta inflamatória. E como é que funciona? Grosso modo, não quero ser muito técnico, para não ficar chato. Entrou, né, no intestino, tem aquela toxina. Vamos pensar no glutamato monossódico, está ali. Né? Ou um emulsificante, como eu falei, um corante, uma coisa assim, está lá no alimento. O nosso organismo, o nosso sangue vai identificar aquilo ali, o intestino vai identificar, né, as células que estão ali nas velocidades, vão identificar aquela toxina. A primeira linha de defesa é o neutrófilo, ele vai marcar, ele é um marcador. Ele falou, aqui tem uma toxina. Ele que era para estar nos protegendo de bactérias e vírus, ele agora está tendo que proteger dos compostos químicos aí, dos salgadinhos, do Cheetos da vida, dessas coisas aí. Da bisnaguinha, que viram que na bisnaguinha tem 10 pesticidas diferentes lá. Mas voltando. Aí o neutrófilo vai lá e marca. Primeiro processo inflamatório. Aí vem o macrófago e vai fazer a fagocitose. Porque esse macrófago, qual é a função dele? Uma vez identificado aquele corpo estranho, ele vai envolver. A fagocitose é aquele envolvimento. Quem lembra nas aulas de biologia? Aquela célulazinha que vai envolver o agente estranho e vai consumir ele para poder eliminar ele. E aí, nós falamos aí de duas camadas de proteção, duas linhas defensivas, né, dos neutrófilos, identificou, marcou o macrófago que, né, foi ali e consumiu, né, aquele agente estranho. Só que nesse processo nós tivemos resíduos. Esses resíduos são os famosos radicais livres. Né? O neutrófilo, quando ele vai ali e faz a defesa dele, ele vai produzir um radical livre, chamado superóxido. É um radical livre. E radical livre, assim que eu acabar a explicação, eu vou explicar o tamanho do problema. Então ele gerou o superóxido, né, um radical livre. A segunda camada de defesa, que é o macrófago, vai gerar o óxido nítrico. Então, são os resultantes daquele ataque. Né? Então neutralizou ali, mas surgiram esses dois radicais livres. O que eles vão fazer? Um olha para o outro, assim, ó, um radical livre olha para o outro e fala assim, ó, nós dois podemos nos unir. Há uma semelhança que há, como fazer uma conexão. E aí a gente vem para o peroxinitrito, é uma terceira substância dessa linha de defesa. E esse peroxinitrito, ele é extremamente oxidativo. E aí, para os irmãos e as irmãs terem ideia, esse peroxinitrito, ele em contato com qualquer célula do corpo, e a gente está falando aqui de radicais livres, por isso que a gente tem que se alimentar de alimentos antioxidantes. Quem já ouviu falar em antioxidante aqui? Não, alimentos naturais são ricos em antioxidantes. O ovo, o chocolate, o chocolate amargo, o chocolate mais puro, né? E vários outros alimentos aí. Aí, esse peroxinitrito, ele quando tem um contato com uma célula saudável do corpo, ele vai reagir com a membrana celular. E aí o que ele vai fazer? Em muitos dos casos ele vai romper a membrana celular. Quando ele rompe essa membrana celular, o conteúdo é como se fosse um saquinho cheio, né? A célula é como se fosse um saquinho cheio ali de organelas, né? De líquido ali dentro, o núcleo, rompeu o conteúdo ali, a membrana, aquele conteúdo interno ele se espalha, ele se derrama, não é assim? O que o organismo vai ter que fazer com aquela célula rompida, morta? Uma nova linha de defesa. Quando vem uma nova linha de defesa, eu vou ter de novo um neutrófilo, eu vou ter de novo um macrófago, eu vou ter de novo os compostos radicais livres, e aquele processo oxidativo ele se retroalimenta. E aí, todo esse processo inflamatório que gera o processo oxidativo, ele vai criar um ambiente perfeito para o crescimento de tudo aquilo que vocês têm ouvido falar. Dos infartos por conta de ateromas, AVCs, as doenças autoimunes, né? O câncer, que é uma epidemia. Quem aqui na nossa igreja, levanta a mão por gentileza, já ouviu, nesse momento agora, conhece alguém, tem algum parente, ou um amigo, ou um conhecido, que sabidamente está com câncer? Quem? Quase a igreja inteira. Por que isso? Muito disso está aqui dentro do BH, está aqui dentro do esquinão, está na nossa televisão, está no nosso celular, porque milita a favor de uma alimentação ultraprocessada. Algoritmos, irmãos, olha como é que a coisa é tão sinistra. Os algoritmos, como é que os algoritmos das mídias sociais funcionam?
Se o pastor André, ele vai lá no Google e pesquisa sobre, por exemplo, glúten. Ele vai lá fazer uma pesquisa sobre o glúten. Ele vai lá, clica lá e faz uma pesquisa, ok. O algoritmo vai identificar que ele está interessado em quê? Em glúten. O que o algoritmo vai passar a entregar para ele em todo lugar que ele aparecer nas mídias digitais agora? Qual o tema? Glúten. O algoritmo funciona assim. E cada vez mais a gente vai entrando dentro dessa bolha e a gente vai se afundando, e comendo mal, comendo errado. E a gente vai ficando cada vez mais doente e não envelhecendo sem ficar velho. A gente vai envelhecendo, ficando velho. Por falta de conhecimento. E aí, esse é o meu papel hoje. Além de eu fazer os atendimentos como terapeuta integrativo, uma das minhas missões é revelar para os irmãos, mostrar um pouquinho desse mundo que ninguém fala. Por quê? A indústria da doença, ela é trilionária. Tem uma irmã aqui na igreja, está aqui na nossa reunião agora. Nós congregamos junto ali na célula. Ela me passou com os exames dela e tal. E ela falou assim, eu vou lá no ortopedista essa semana. Eu falei assim, eu posso até errar. Mas vamos pensar, eu vou te dar mais ou menos aqui a linha de que esse ortopedista como é que vai ser a ação dele, o procedimento dele. Ele vai te receber lá, você vai passar, essa pessoa está com inflamação na coluna, está com algumas dores do corpo e tal, eu estou cuidando dela. Mas, eu falei para ela, você vai chegar lá no médico, vamos ver se ele vai repetir esse procedimento, se vai ser assim, esse processo. Então você vai chegar lá, vai fazer as suas queixas, ele vai fazer a anamnese, que é o processo de pesquisa, a entrevista e tal, que a gente faz com o paciente. E ele, muito possivelmente, ele vai te pedir alguns exames, ele não vai te tocar, ele não vai te perguntar da sua alimentação, ele não vai perguntar do seu estilo de vida. Ele vai te pedir alguns exames e vai te passar o quê? Anti-inflamatório. Ou um analgésico. E tá, eu falei para ela, possivelmente vai ser isso. Vai lá, depois você me fala. E eu fiquei, desejoso que ela passasse para um médico da seara que nós militamos, que é os médicos que realmente hoje eu digo que são os médicos que cuidam realmente das pessoas, que são os integrativos, porque eles não veem as pessoas segmentadas, veem ela como um todo. Essa irmã foi para o médico e no final do dia ela falou, Sérgio, exatamente isso, me pediu ressonância, algumas ressonâncias, não sei se ela falou, pediu um ou dois ultrassom, porque ela estava com dor no braço, possivelmente está irradiando para o braço, e me passou anti-inflamatório. Esse médico te perguntou a respeito da sua alimentação, perguntou a respeito se a sua alimentação é inflamatória ou não, perguntou se você toma água, se você dorme, perguntou como é que é o seu estilo de vida, se você é muito estressado ou não, nada disso. Então a medicina cartesiana, infelizmente, ela está assim. E hoje nós temos uma cultura, a gente não precisa ter raiva do médico, porque inclusive hoje é o dia dos médicos, então a gente todos os louros para os médicos, sobretudo para aqueles que não entrou na medicina por conta do dinheiro, entrou na medicina para cuidar de gente, que é o que a gente faz e precisa fazer. Mas infelizmente a maioria dos médicos hoje, eles trabalham assim, sintoma versus droga, remédio. E remédio, se fosse bom, não chamava remédio, chamaria remáximo, não é assim? Remédio só remedia, só trabalha sintoma, não trabalha causa. E infelizmente hoje nós precisamos fazer como os irmãos fizeram aqui nessa noite, buscar informação. Porque buscando informação a gente se liberta, a gente está dentro de uma bolha. Eu falei do algoritmo, a gente está dentro de uma bolha, e dentro dessa bolha a gente come o que o sistema diz que é para nós comer, a gente bebe o que o sistema diz que é para nós beber, e a gente fica nesse ciclo infinito, até que o exame revela a tão temida doença. Porque não é assim quando a gente faz exame? A gente vai lá fazer o exame e parece que quando a gente pega o resultado do exame, a gente não quer nem dar aquela olhadinha, Tem um valor de referência ali, eu faria a confrontação para eu ter uma ideia. Eu já nem quero olhar. Assim como eu não quero olhar lá a tabela nutricional do alimento, também não quero olhar o exame. Deixa para hora para levar no médico. Porque é bem complexo. Aí eu levo o exame, parece que eu ali, é como se a gente participasse daquela brincadeira lá, da roleta russa, onde o revólver tem ali apenas uma munição, e gira ali o tambor, e
pode ser que atire ou não. A gente está ali e a gente vai ali, né, naquela tensão, o médico está ali passando as folhas, e a gente está naquele quadro extremamente estressado, morrendo de medo, meu Deus do céu, qual vai ser o resultado? E aí o médico vira para você, está tudo bem. O que acontece com a gente? Relaxa, descansa, glória a Deus, está estável. Mas ele não falou para você que seu valor de referência está quase batendo o teto. Ele não perguntou para você do seu estilo de vida, não perguntou para você sobre como a sua vida tem funcionado com os alimentos, com o relacionamento com as pessoas, né? Se você tem buscado um estilo de vida saudável, alegre, feliz, cheio de gratidão. Ele simplesmente disse, não foi dessa vez. Aí vai passar um ciclo de mais um ano, próximo ano você vai fazer uma bateria de exames, e quando chegar essa bateria de exames, você de novo vai chegar naquele problema, daquele susto, daquele medo, onde, né, possivelmente vai aparecer ali uma doença ou não. Mas tudo pode ser diferente. Porque quando você busca saúde e tem um estilo de vida saudável, você é o autor da sua saúde. Você não está mais à mercê do sistema. Você não está mais à mercê de uma possível doença. Por quê? Se você cria um ambiente biológico saudável, desinflamado, sem radicais livres, com uma boa alimentação, praticando atividade física e outras coisas que eu vou estar passando para os irmãos agora, muito possivelmente, rarissimamente, você vai ter algum tipo de doença. Porque o nosso DNA, ele tem as expressões genéticas. E ali vai estar escrito, esse aqui vai ter câncer de mama, esse aqui vai ter câncer de mama, esse aqui câncer de próstata. Está lá escrito o nosso DNA, a gente nasce com isso. Só que o nosso estilo de vida é epigenética. Quando o nosso estilo de vida é pela saúde, ele vai lá e o que ele faz? Desliga. E aí você não desenvolve a doença. Isso acontece para o bem e acontece para o mal. O seu estilo de vida errado vai ter um processo de metilação, que é um outro assunto. Ele vai lá e vai tocar e vai ligar aquela expressão genética e a doença vai ser desenvolvida. Então, no geral, é isso, né? Eu não vou poder abrir para perguntas, porque senão a gente, né, vai saber que só amanhã cedo. Mas eu fiz um PGG para poder estar distribuindo. Eu fiz um guia chamado Decálogo da Saúde. Esse Decálogo da Saúde, ele é um apanhado de 10 itens que eu e minha família temos praticado. Tem mais itens, mas a princípio é isso. Oh, amor, não, por favor. Só para poder comprar para os irmãos. Pastor Ronaldo, quantos minutinhos eu tenho para finalizar? 5 minutinhos? Tá. Já encerrou, né? Tá, joia. Então, estou entregando aí o Decálogo da Saúde. São coisas que nós praticamos. Eu não vou comentar porque o tempo já terminou. Já está estourando o tempinho ali, já vou passar para o pastor. Mas, eu vou fazer um apanhado muito rápido, para os irmãos terem ideia. Né? Coloquei aí no primeiro, alimentação saudável, natural, não ultraprocessada. Ultraprocessada é industrializada. Atividade física moderada, não precisa ser atleta. Uma caminhadazinha tá show, beleza? Não precisa ser atleta, mas precisa fazer algo. Sai o casal para fazer uma caminhada? Vai ser muito bom, de preferência debaixo do sol, já para levar uma vitamina D para casa. Sono de qualidade de no mínimo 8 horas sem o uso de medicamentos. Tem gente dormindo 10, mas a base de Zolp tem. E a gente precisa mudar essa história. A gente precisa passar por processos de saúde, né, de um ambiente que a gente não precisa dormir à base de remédio. Item 4, tomar no mínimo 2 litros de água por dia. Isso é no mínimo, porque são 30 ml por quilo corporal, então vai mais disso. Exposição ao sol de no mínimo 30 minutos. Se você já faz uma caminhada com a esposa ou com o esposo no sol, já tem a vitamina D do dia. 6, não se automedicar, né? Qualquer dorzinha, nós somos um médico lá de casa, passa na farmácia e compra uma coisinha, né? E buscar se informar sobre medicamentos prescritos, como a estatina, metmorfina, glifage, né, e vários outros medicamentos aí. Se o médico passou, você, né, precisa ser por um tempo determinado, não pode exceder isso, ok? Tem que buscar informação. Não fumar, isso é óbvio. Não usar álcool, drogas, também óbvio. Glória a Deus, nosso meio não tem esse problema. 9, buscar relacionamento com Deus e ter suas emoções sob controle. Meus irmãos, nós temos uma epidemia de gente desequilibrada, mesmo dentro da igreja. Na prática clínica, né, tem a pastora ali que é psicóloga, né? Imagino que atende muitas pessoas com esse mesmo
com esse mesmo quadro, nós temos uma epidemia de gente com problema emocional. Muito não é problema espiritual, muito vem de problema de saúde, como eu falei, do intestino. Mas, eu vou, nos grupos aí de WhatsApp, muito possivelmente tem alguém que tem meu WhatsApp, eu vou me colocar à disposição dos irmãos. Quem quiser fazer um contato para tirar alguma dúvida, porque a gente não vai ter esse tempo aqui, pode entrar em contato, totalmente gratuito, vou fazer com toda boa vontade. Os irmãos podem entrar em contato direto comigo, pode passar o quadro, a dúvida, a pessoa pode pensar assim, mas vai ser uma consulta e pode me cobrar. Não, os irmãos estão aqui, acha meu número lá, manda no zap que eu vou responder com toda boa vontade os irmãos. Então eu falei, buscar relacionamento com Deus, glória a Deus, estamos buscando, ter suas emoções sob controle. Item 10, para finalizar, isso aqui eu coloquei algumas coisas que eu faço, que sim, são cometidas anti-estresse, que a gente precisa dar atenção, que a gente não tem dado atenção. Descansar. A gente vive uma vida sem descanso. A gente acha que descansar é pecado, né, pastor? Às vezes a gente acha que se, poxa, eu vou dar uma paradinha da tarde, vou descansar em casa, não. Eu estou sendo improdutivo, não estou descansando. Disciplinar o uso de telas, porque às vezes a gente está descansando, mas a gente está com o olho onde? Celular. Pisar no chão é ótimo para descarregar, às vezes o nosso corpo está eletropositivo, precisa pisar no chão, é muito terapêutico. Servir ao próximo, muito terapêutico. Quer curar a depressão? Sirva alguém. Sorrir. Ter gratidão em tudo com contentamento. A gente vive naquela busca louca, constante e refreada por mais e nunca está satisfeito. A gente sempre quer mais. E quando a gente está debaixo do contentamento, a gente está feliz. Então, uma gratidão com Deus, com contentamento. Contato com a natureza, vai dar um passeio na serra, vai para o meio do mato, vai para a roça e respirar com qualidade para finalizar. Tenho certeza que muitos dos irmãos aqui, se parar para analisar hoje durante o dia, não teve percepção, não lembra de momento nenhum que prestou atenção na própria respiração. Nossa respiração é pequenininha, parece que está faltando oxigênio, é no máximo para poder manter nosso corpo funcionando. Tem que respirar, puxar o ar para dentro, tem que sentir o ar entrando. Isso é extremamente saudável e antioxidante. Ok? Então esse é um decálogo de saúde, é um presentinho que eu trouxe para os irmãos. Não deve ter dado para todos nesse decálogo, mas depois eu vou colocar no grupo de líderes, eu tenho lá em PDF, lá no grupo da célula, e os irmãos distribuem aí. Por fim, quero agradecer, eu atendo como terapeuta integrativo, não tenho, eu estou com a agenda restante do ano cheia, não tenho espaço na minha agenda, mas já tenho espaço a partir de janeiro. Se por um acaso alguém sentir o desejo, a gente trabalha de uma forma bem interessante, a gente acompanha muito mais de uma consulta, é um relacionamento, e a gente faz para poder fazer uma transformação, uma mudança profunda na saúde dos irmãos, como eu disse, nas 3 áreas de atuação, corpo, mente e espírito, vendo o indivíduo como um ser trino, integral e não fragmentado. Amém? Agradeço pela oportunidade, agradeço, pastor, e o Senhor Jesus possa continuar nos dando alegria, discernimento e muita saúde. Eu sei que tivemos muito mais tempo, E o pastor fica preocupado com as mulheres que vão chegar em casa e os maridos bravos. O pastor fica pensando que amanhã, às 6 horas da manhã, tem uma turma que está acordada. E eu pensando assim, gente, a gente podia ficar mais. Mas eu sei que foi muito edificante. Eu estou com uma tabela periódica aqui na minha frente, gritando o tempo inteiro agora. Eu sei que eu posso melhorar muito mais. E isso é muito importante, a gente precisa de conhecer mais. Então, parabéns pela busca, pelo empenho. A gente fica triste, porque no universo de, no mínimo aqui, 500 pessoas, a gente sabe que a maioria das que precisavam não estão aqui. Mas não perderam, deixaram de ganhar. Vamos orar? Glória a Deus, eu agradeço a você. Se chegar em casa e o marido ficar bravo, pode ligar para o pastor, tá? Pai, nós oramos nesse momento. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, porque são tantas informações que, quando o Senhor criou ali junto com o teu Filho Jesus, o Senhor pensou em tudo isso, Pai. E
dentro da vontade permissiva do Senhor. O Senhor permitiu que o homem pudesse tomar as decisões que ele quisesse, mesmo sabendo que isso interferia no curso da nossa vida. Mas o Senhor também permitiu que a sabedoria pudesse vir até nós, e hoje nós estamos sendo iluminados. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Muito obrigado por esse conhecimento. Continue a nos abençoar. Meu Deus, que em cada comunhão, em cada partir do pão, em cada momento que nós estivermos juntos, nós possamos lembrar de todo o conhecimento e viver mais, para que nós possamos ter longevidade, Papai, para ensinar e para fazer com que muitas vidas possam ser alcançadas e receber a salvação. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Abençoe essa família, o teu servo, Papai, abençoe a igreja, em nome de Jesus. É assim que nós oramos, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe.